literatura. E a gente vai para um terceiro livro aqui, e hoje eu vou trazer um escritor para a gente ouvir. E eu acho que esse quadro também vai ser um ponto de encontro importante para a gente ouvir essas pessoas que fazem o livro. É O Que Mamãe Não Sabe, do Rodrigo Andrade. Estou mostrando a capa dele aqui, da editora Caixote. É um livro recente, é um livro que toca de uma maneira muito especial na nossa memória, através da história do Bento, esse menino lindo que a gente vê aqui na capa, e tem uma relação muito profunda com os livros e com a literatura, que eu vou deixar o Rodrigo Andrade contar pra gente aqui. O Bento é um menino de periferia que, eventualmente, fica ali em alguns momentos sem a presença dos pais, porque a mãe precisa trabalhar, né? Eu acho que é um pouco dessa história de várias mães no país, assim. E aí, nesse meio tempo em que ele fica em casa, ele tem esse momento lúdico de se divertir, de criar, de se ver entre esses amigos imaginários que são todos eles referências de histórias mediadas pelos pais. Esse é o Bento, né? E também um pouco de desconstruir essa coisa do arquétipo dos meninos, né? De que eles não leem, de que eles não fabulam. Então, o Bento é esse menino mais sensível, que tá ali curtindo as histórias, curtindo os personagens. E o livro, Bárbara, traz referências de muitos autores que tocaram a nossa vida, a vida dos adultos. E isso cria um elo importante na leitura, na mediação e nessa transferência de vivências dos pais, dos adultos, dos mediadores, dos professores para essa criança. É uma celebração incrível e permite uma troca genuína de experiências leitoras, como o Rodrigo detalha aqui pra gente. Um outro ponto que eu acho importante, assim, eu acho que de contar do livro, é que ele é um livro que foi muito pensado para ter uma mediação entre pais e filhos, pensando naquele momento de afeto. As escolhas dos personagens também é pensando muito nisso, nesse encontro das gerações. Então são personagens que, de alguma forma, são conhecidos pelos pais e também pelos filhos. Os que não são conhecidos pelos filhos, os pais conhecem, então é um momento de troca. É um momento onde os pais apresentam um pouco dos personagens que eles já conheceram. Por exemplo, a bruxinha da Eva, que fez parte da infância de muitos pais, assim. É um momento para ele trazer para os filhos, contar um pouco. Por exemplo, o Mowgli é uma lembrança afetiva muito minha e eu queria compartilhar isso, porque o Mowgli é um dos personagens prediletos do meu pai. O pai me apresentou ele, a gente curte essas histórias juntos. Então eu queria um pouco disso nessa história também. Aparecendo referências importantes na trajetória leitora dele. E o Bento, de alguma forma, retrata um pouco da infância do Rodrigo, da infância de muitos pais, de muitos adultos, com todas essas referências que ele traz. Ele falou da Eva Furnari, tem aqui o Maurício Sendak, De Onde Vivem os Monstros, tem Ana Maria Machado, tem o Ziraldo, Ângela Lago. Vários desses autores e autoras importantes na construção da história da literatura para as infâncias aparecem na casa do Bento, enquanto ele está em casa esperando os pais voltarem do trabalho. E o Rodrigo também contou para a gente um pouquinho como começou essa paixão dele pela literatura. O Bento, eu acho que ele carrega esse pedacinho da minha infância. A minha mãe também era uma mãe que precisava trabalhar e deixava a gente em casa, né, eu e a minha irmã. Então a gente passava esses momentos, assim, um pouco distante dela. E eu acho que é isso, nessa história ele conta, por mais que ela esteja distante ali da gente, nesse momento que ela está trabalhando, essas histórias que ela deixava, esses livros que ela deixava, era como se ela estivesse presente ali, né? Era essa mãe que estava ali fazendo parte dessa fabulação. A minha história com os livros também começa um pouco nesse lugar, com essa representação da minha mãe. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a minha mãe, ela trabalhava como merendeira na mesma escola onde eu estudava. E aí, eu estudava de manhã, então, às vezes no período da tarde ela ficava lá para trabalhar e para eu voltar junto com ela eu acabava esticando meu período na escola. E esse período eu acabava em alguns momentos, em alguns dias, esticando na biblioteca, onde eu conheci muita coisa boa. Então, por exemplo, a Eva Furnari, eu conheci ali, Marília da França. Então eles foram construindo, né, um pouco desse meu repertório de personagens. E depois, quando eu fui conhecendo um pouco mais, ficando mais velho,
eu comecei a frequentar a Biblioteca da Penha, que é o meu bairro aqui, né? E lá eu conheci o Ziraldo, o Carlos Drummond de Andrade, com um livro que eu amo, que o Carlos Drummond escreveu, o Ziraldo ilustrou, e depois o meu amigo Canguru, ilustrado pelo Ziraldo, que eu coloco na história, que é um dos meus livros prediletos. Então, essa minha proximidade com os livros, esse amor aí começou logo de pequeno, por sorte tá aí perdurando até hoje. Bárbara, o Bento, o personagem dessa história, é um menino negro, é um menino que mora na periferia e é um menino que é um protagonista de uma história. E é muito importante que as crianças também se enxerguem nos livros, porque eles são para todas as infâncias. E o Rodrigo reflete um pouquinho sobre isso. As crianças negras, elas são um pouco retratadas nessas histórias, né? Nessas histórias clássicas, nesses convívios. Então a gente não vê muito protagonismo de crianças negras. Eu trago o Bento para ele vir nesse momento para mostrar o quanto isso é possível. E não só para crianças negras, mas para crianças não negras também. Ele é esse protagonista que vive esse lúdico, mostrando que é possível para as crianças negras, que crianças negras também têm essa possibilidade de ter esses imaginários, de conviver com esses personagens e assim construir repertórios para elas, para as crianças não negras também, de mostrar que o protagonismo pode também ser exercido por outras crianças. Eu lembro que numa oficina muito legal que eu participei, onde a professora tinha mediado o livro, várias crianças não negras vieram comentar comigo o quanto elas se identificavam com o Bento. Então isso também é um marco muito grande. É muito importante crianças não negras se identificando de forma positiva com crianças negras. Eu acho que é uma forma de trazer um pouco de equidade para a nossa sociedade e para os imaginários que a gente quer construir. Incrível. E fala importante, né, Bárbara? Muito, muito. O Bento sendo reconhecido como protagonista